O Rio de Janeiro representa o segundo melhor PIB do país. O estado é o maior destino turístico internacional do Brasil e um espelho direto de percepção que o mundo tem do país. É um ente diferenciado. E na série de entrevistas sobre o trabalho das seccionais da OAB nos últimos 3 anos, nós vamos mostrar quais têm sido as contribuições da entidade para a advocacia e população no Rio de Janeiro. Nossa conversa começa agora. As defesas intransigentes das prerrogativas da advocacia, do Estado Democrático de Direito e das causas cidadãs são objetivos constantes da Ordem dos Advogados do Brasil. No Rio de Janeiro, os últimos 3 anos foram focados nessas metas. Para conversar melhor sobre esse trabalho, nós estamos recebendo hoje no OAB Entrevistas o presidente da OAB Rio de Janeiro, o Dr. Felipe Santa Cruz. Dr. Felipe, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Um prazer, obrigado pelo convite. Doutor Felipe, vamos começar falando de uma ação muito importante dessa gestão, eu acredito que foi um marco, que foi a inauguração da Casa de Prerrogativas. A casa tem uma função extremamente importante para a classe, porque ela é um espaço onde funciona a Comissão de Prerrogativas da seccional. Também são realizados cursos para os profissionais da advocacia e também funcionam diversas salas de advogados. Seria um marco nessa gestão por ter tantas funcionalidades? Foi. Nós temos que reconhecer, e acho que a advocacia reconhece isso, que a ordem vem crescendo muito no país todo, nos serviços prestados aos advogados. Os recortes digitais, parte de tecnologia, a melhoria das salas, das sedes das subseções, das salas de atendimento. Lá no Rio nós integramos tudo isso numa grande sede, num grande espaço de 1.800 metros quadrados, na porta do fórum, perto do Fórum Central do Rio de Janeiro. Um ponto estratégico. Um ponto estratégico, com toda a estrutura para qualificação, atuação profissional, peticionamento, até detalhes como cuidar do calçado de uma mulher, de uma advogada que quebra o salto, engraxa o sapato do advogado. Ou seja, é uma estrutura pensada para valorizar o advogado e também para socorrê-lo nos casos de violação das prerrogativas. Então lá temos procuradores de prerrogativas, delegados e toda a estrutura montada para garantir o exercício profissional. O senhor falou aí dos delegados. Eu acredito que isso seja um trabalho diferenciado da seccional do Rio de Janeiro, porque são mais de 500 delegados de prerrogativas. O que esses delegados fazem? Eu tenho a crença, a fé de que não existe ninguém que é da ordem ou não é da ordem. Todo advogado é parte da OAB. Em dado momento ele contribui mais ou menos. Nós temos uma grande fé, uma grande crença que a juventude da advocacia vai ajudar a superar esse quadro de violações das prerrogativas. Para isso nós temos que treinar os advogados, qualificá-los para o embate e para os possíveis conflitos com as autoridades, e temos que dar suporte através da comissão. Como nosso trabalho é voluntariado, nós temos alguns procuradores remunerados que fazem a parte técnica, as corpos, as peças necessárias, e temos o voluntariado hoje de quase 1.000 advogados que se organizam em todo o estado, nas 63 subseções, e são lá braços da defesa das prerrogativas. Quanto mais qualificado é esse delegado, treinado, atualizado do ponto de vista da jurisprudência, nós temos uma comissão de prerrogativas mais forte e estamos mais firmes ao lado do nosso colega quando é violada a sua prerrogativa. Então eles fazem um trabalho de fortalecimento, né, desse trabalho de prerrogativas. É um trabalho de formiguinha, não tem solução mágica, né? A solução é a organização, treinamento e enfrentamento das violações. E qual é o saldo do trabalho da Comissão de Prerrogativas com o curso de prerrogativas? O que o senhor pode extrair para a gente de saldos positivos nessa ação? Mas o colega que está nos assistindo, por exemplo, sabe que na faculdade eu falo pouquíssimo, todo mundo fala pouquíssimo, aprende pouquíssimo, sobre prerrogativas. Prerrogativas você vai aprender na carne, né? No embate, numa delegacia, num presídio, na vara do trabalho, na vara civil e por aí afora. Então, parte do nosso trabalho é fazer o advogado
saber quais são os seus direitos, as suas garantias, que são garantias do seu cliente, e também treinar esse advogado para bem proceder diante da autoridade. Há um papel que o advogado deve desempenhar. Ele ali é muito maior do que só aquele cliente, ele fala em nome da cidadania. Então, esses cursos nós espalhamos pelo estado todo, realizamos no estado todo. Com isso, nós criamos também um grupo grande de jovens que contribui com o futuro da entidade, que se apaixona pela entidade, e eu acho que tem sido um retorno enorme, inclusive no aspecto da organização da própria entidade. Que bom. Sem infraestrutura, nenhum trabalho, independente da área em que seja desenvolvido, consegue prosperar. No sistema OAB, existe uma preocupação permanente para que a classe possa atuar. No Rio de Janeiro, um bom exemplo desse desempenho é o projeto OAB Século XXI. O presidente da Seccional do Rio, Dr. Felipe Santa Cruz, um dos idealizadores desse projeto, está conosco hoje no OAB Entrevistas e explica melhor as ações agora. Dr. Felipe, esse projeto foi idealizado em 2007, quando você era diretor de apoio às subseções. Como funciona o OAB Século XXI e quais foram os benefícios dele nessa gestão atual? Eu acho que foi no momento de transição. Eu cheguei muito jovem ao Conselho Seccional e recebi essa tarefa de cuidar das subseções. Foi muito importante para mim, porque eu sou um advogado da capital e vivi uma realidade e conheci outras realidades. Era o momento da inclusão dos computadores, nós não tínhamos uma padronização nas salas dos advogados, então cada uma obedecia a uma forma. A ordem não tinha dinheiro para terceirizar esse trabalho, então nós montamos uma marcenaria, montamos uma equipe de carpintaria, uma equipe elétrica e passamos a aparelhar 220 salas que temos no estado, 63 sedes, de estruturas voltadas muito para a informática. Criamos um padrão visual e o projeto, por ser vivo, foi incluindo novas integrações, por exemplo, a parte de prerrogativas, de curso, passou a tratar também dos auditórios, onde nos auditórios nós fazemos qualificação, passou a tratar também dos cursos telepresenciais. Por ser um projeto vivo, foi reconhecido com a menção honrosa do Prêmio Inovari, e na última gestão eu acho que nós já estamos nesse último estágio, último não, porque tudo permanece sempre em evolução, mas no estágio de que ele também seja um fortalecimento de prerrogativas. Nesse período, parte da advocacia, por conta da grave crise que o meu estado atravessa e o Brasil atravessa, migrou para dentro das salas da ordem, os processos se digitalizaram, muitos advogados não têm como pagar um técnico em informática que existe num escritório, então passaram a contar com a OAB, é a OAB que assumiu o ônus, mas também tem o bônus de atender o seu advogado, então nós criamos casas com técnicos que fazem o peticionamento eletrônico, e isso mudou a face da advocacia, né? A advocacia hoje trabalha muito do seu trabalho, milhares de advogados no Rio de Janeiro trabalham dentro dos espaços da Ordem dos Advogados. Modernizou bastante, né? Modernizou e garantiu que uma parte da advocacia não fosse excluída. Isso junto com a Escola de Inclusão Digital que nós criamos, com treinamento para a terceira idade, isso garante que aquele advogado autônomo, aquele advogado que não tem uma estrutura de escritório, de sócios, que esse advogado não seja expulso, que esse advogado não seja excluído no processo de digitalização, no processo de informatização. E com relação aos cursos de inclusão digital para a classe, como isso tem sido desenvolvido? É um orgulho enorme. Eu criei a escola do presidente Adoc Lobo, que é um ex-presidente da Ordem, e quando eu vejo lá nos nossos cursos um grupo enorme de pessoas de cabelo branco aprendendo a informática, sendo treinados pela OAB, quando sai uma novidade, como foi agora a migração do sistema da Justiça Federal, nós treinamos, às vezes, 1000 advogados numa única sessão, um trabalho que é feito pela diretora Ana Amélia Mena Barreto, lá no Rio de Janeiro. É um orgulho muito grande que eu tenho de ser uma garantia de inclusão. E a parceria com a ESA? A Seccional investiu bastante em cursos para atualização da advocacia. Qual o reflexo desse? O nosso foco é curso na advocacia prática. Assim, nós sabemos que parcela dos nossos jovens chegam ao mercado de trabalho com muito pouco treinamento. A nossa universidade não tem ainda uma grade curricular que espelhe as necessidades do século XXI.
temos uma universidade arcaica ainda presa a dogmas, a coisas ultrapassadas, e a ESA se fortaleceu muito treinando o advogado para o dia a dia, treinando o advogado para bem exercer a advocacia. Um bom advogado, esse sim é um elemento de cidadania. Então, eles têm recebido uma capacitação constante. Sim, a preço de custo, baixo, a ordem não visa o lucro, a ordem não é um elemento de enriquecimento. Eu digo que eu me orgulho de presidir uma ordem pobre, porque a advocacia do meu estado é pobre. Seria estranho uma ordem rica, em prédios ricos, e uma advocacia pobre. A nossa ordem tenta ser franciscana como é a nossa advocacia. E nesse sentido aí, né, a OAB trabalhou por uma ação importante. A Assembleia Legislativa do Estado, ela aprovou um projeto de lei que isenta a cobrança de taxa judiciária de 2% sobre os honorários dos advogados. Queria que você explicasse qual é a importância dessa norma para a classe no Estado e como foi a mobilização da OAB para isso. A OAB está mobilizada, como se mobilizou pelo piso salarial. O advogado é parte indispensável, está na Constituição. É um dos poucos países do mundo que a advocacia está constitucionalizada, uma profissão é constitucionalizada. Isso é da matriz da formação do povo brasileiro, né? Quando criamos um Brasil independente, a primeira coisa que criamos foi 2 faculdades de Direito. Foram 2 faculdades de Direito, em Olinda e em São Paulo. Então é parte da nossa matriz esse papel público da advocacia, e não faz sentido que após tanto trabalhar o advogado pague taxa para recolher o que é verba alimentar, né? Para receber o que é função essencial à justiça, o que é a contrapartida do seu trabalho, do seu suor, do seu sangue. Nós sabemos uma justiça ainda morosa, ainda com problemas, tomara que superáveis. Então, são medidas que nós lutamos muito abertamente. Francamente, eu tenho críticas ao Poder Judiciário, entendo que a máquina do Judiciário precisa ser mantida, mas o Poder Judiciário também não existe para ser rico. Ele não pode viver em palácios, ele tem que ser mais modesto. O Brasil tem que aprender a ter, né, espaços mais modestos e mais eficientes. Então, a nossa luta é que as custas não sejam uma inviabilidade de atuação do advogado, não inviabilize a atuação do advogado e também não afastem o cidadão da sua justiça, do bem tão almejado. Exatamente, porque a gente viu aí recentemente com a reforma trabalhista, né, a inclusão de dispositivos que não existiam. São excludentes, são antiprocessuais. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, não existe uma defensoria pública. Esse papel era exercido pelos sindicatos. A lei, feita às pressas, óbvio que todos nós podemos aceitar que haja uma discussão sobre a modernização de leis de trabalho, mas feita às pressas, com caráter antiprocessual. No Brasil, você tem o problema e, na verdade, o que você está tentando buscar é que não se ajuize o problema. Você permanece o problema, mas você evita que o problema vá ao judiciário. Esse é o pior dos mundos, né? Esse é o mundo que fere a cidadania, fere o processo civilizatório. Então, mesma coisa no Justiça do Trabalho. Você estrangula o acesso à justiça, cria custas, cria sucumbência para impedir que o trabalhador que tem o seu direito violado vá à justiça. Então, esse é o desafio dos nossos tempos. A advocacia muitas vezes está sendo interpretada como um elemento que complica, só que ela é, na verdade, a parte indissociável da democracia. A democracia é dura porque é falível. A democracia é dura porque o tempo todo é criticada. E quem critica isso? É o advogado. Só que aí, às vezes, para a opinião pública, há uma sensação de que o problema está no advogado que exige o direito de defesa, no advogado que leva a reclamação trabalhista à justiça e no advogado que vai ao juizado especial dizer que o Brasil tem o pior sistema de consumo do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento. Todo brasileiro que consome um produto na internet sabe a deficiência do direito do consumidor nas nossas terras. Ah, não, mas o problema é o número de processos ajuizados. Não, o problema não é esse. O problema é o desrespeito às leis e ao direito. Os interesses da sociedade também estão na pauta da Ordem dos Advogados do Brasil. No Rio de Janeiro, além de ações efetivas, a seccional tem investido em eventos de discussão sobre temas que afetam diretamente o cidadão. Nós estamos hoje com o presidente da OAB Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz, e ele fala agora de todo esse trabalho. Dr. Felipe, nos últimos 3 anos, a OAB Rio de Janeiro promoveu debates importantes sobre temas que afetam a atualidade, como feminicídio, inclusão da mulher negra na sociedade, direitos do consumidor, intervenção federal no Estado, que é um assunto muito importante, racismo, entre outros. Qual é a contribuição da entidade com a discussão desses temas?
Eu acho que não é da entidade, é da advocacia. Qual é o nosso maior patrimônio? É o prédio da ordem? Não. É a sede da subseção? Não. Nós temos quase 200 mil advogados apaixonados por ramos variados do direito, por temas variados, e tudo que eu fiz foi organizar, de alguma forma, essa liberdade de pensar. Então, nós temos mais de 100 comissões, mais de 6 mil advogados participando diretamente do dia a dia da seccional, e o prédio da ordem, que eu via como um prédio de dirigentes da ordem, hoje não tem auditório livre para eventos. Eventos baratos, você não pode oferecer coquetel, ou quando consegue um patrocínio faz uma coisa mais sofisticada, com convidados mais de longe, por exemplo, mas eventos que dinamizam posições. Então, desde a defesa dos animais, passando pela questão do meio ambiente, indo a campos que trabalham a vida do advogado, né? Que o advogado trata na sua vida. Nós temos hoje uma seccional que propõe textos legislativos, que puxa campanhas, atos, uma seccional que me orgulha por conta dessa vitalidade, que não é a vitalidade da OAB não, é a vitalidade da advocacia do meu estado. Doutor Felipe, em 2013, o Brasil viveu um momento diferenciado em que a população decidiu ir às ruas para cobrar as mudanças que elas achavam necessárias. Foi um movimento muito grande em diversos estados. E, diante disso, a OAB do Rio de Janeiro viu a necessidade de garantir esse direito de forma mais exata, de forma mais ampla. Como que foi isso? Acho muito interessante porque eu sou da geração pós-redemocratização. Todos os índices do Brasil melhoraram na democracia. Isso é muito importante ser dito para quem está nos assistindo, né? Porque durante uma campanha eleitoral, às vezes alguns vêm com saudosismo de períodos autoritários. A democracia só trouxe avanço em todos os índices brasileiros. Agora, a população foi às ruas, muito no meu estado, em regiões carentes, dizendo que aquilo que estava elencado na Constituição de 88, os direitos, as garantias, saúde, educação, transporte, nas capitais enormes que temos no Brasil, aquilo não tinha sido atingido ainda. Eu tinha dúvidas daquelas manifestações, eu não entendia. Ora, na democracia tanto já avançamos, mas no primeiro momento nós acertamos, primeiro com a crítica que na verdade ali estava um anseio pela reforma política. A população, na verdade, não se via representada nessa parcela das lideranças políticas que traiu os ideais da redemocratização na farra do Caixa 2, na roubalheira, e na outra ponta também que cabia ao OAB naquele momento a garantia do direito de manifestação. Por mais duro que alguns pudessem achar, por mais injusto que se pudesse achar, garantir que a população expressasse de forma ordeira, de forma sem violência, isso eu também lutei na época, expressasse o seu inconformismo e a sua luta por mais saúde, mais educação, transporte, aquilo tudo que o povo brasileiro ainda almeja. Um trabalho bem importante, né? Eu acho que é um trabalho que deixará aí frutos para o futuro, porque o Brasil está numa fase de reconstrução. Ali ficou clara a crise. E a crise nada mais é quando o que era antigo já morreu e o novo ainda está por nascer. Nós estamos nesse momento de transição, com as dores do parto. E acho que parte disso é defender a democracia plena. Nós temos que garantir no nosso país a capacidade crítica, a liberdade de imprensa. Com toda a nossa crítica, com toda a nossa crise, o país segue funcionando, a imprensa livre, os canais de TV falando. Quem está insatisfeito manifesta essa insatisfação nas redes sociais. E isso é bom porque é um processo de depuração, é um processo de aprimoramento. De forma geral, o cumprimento do artigo 5º, né? Eu acho que a Constituição, na minha interpretação, a Constituição de 88, ela não peca pelos seus defeitos, ela peca pelas resistências que foram feitas àquele movimento. Nós vemos uma ditadura, de uma centralização, de um dirigismo próprio das ditaduras, e ali nós tínhamos que ter tido um marco de descentralização, de investimento nos municípios, de comitês que gerissem a educação, a saúde, de maior participação da população. Ao contrário, as emendas constitucionais foram centralizando dinheiro na União Federal, foram centralizando o poder. Há um conflito entre o Brasil antigo e o Brasil que está por nascer. Esse conflito ainda é um conflito da nossa geração e será das gerações futuras. Com certeza. Doutor Felipe, para a gente terminar a nossa conversa hoje, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo dessa atuação, dessa gestão.
Você falou aí de 100 comissões na seccional, então a gente vê que é um trabalho intenso pela sociedade, pela classe. Como que o senhor avalia a relevância desse empenho conjunto em diversas áreas? Eu aprendi com o presidente que me antecedeu que elogio em boca própria é vitupério. Então, eu acho que essa avaliação cabe à advocacia, né? Eu acho que cada um de nós tenta fazer o melhor no seu momento, né? E cada momento tem um desafio relevante para a Ordem dos Advogados. Mas você tem a sensação de dever cumprido? Eu tenho. E acho que a Ordem dos Advogados deve ter essa sensação. Não que nós não seja necessário aprimorar permanentemente, mas acho que a gestão nossa, em conjunto com a gestão do Lamáquia, que foi uma gestão extremamente que integrou o sistema OAB, nós nos unimos em torno da presidência do presidente Cláudio Lamáquia e enfrentamos uma tempestade. Se enfrentamos da melhor forma, a história vai dizer, mas enfrentamos de forma unida, representando 1.100.000 advogados, no momento que o país é extremamente heterogêneo, tomado por ódios, por desavenças, e fomos, né, também heterogêneos, mas dentro da lealdade, da boa convivência, da forma argumentativa, construindo a pauta da advocacia. Acho que fizemos o melhor possível nesse momento tão difícil. Eu acredito nisso também. Doutor Felipe, eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho e agradecer sua participação hoje no programa OAB Entrevistas. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.